Bom dia do Senhor, meu irmão e minha irmã, paz e bem. Sexta-feira e é o nosso terceiro encontro dessa semana. Às segundas-feiras nós nos encontramos para nos prepararmos para a celebração do domingo próximo. Nós, portanto, estamos já acredito que afinados, né? Ou afiados com a celebração, porque conforme o nosso costume, a gente faz uma breve reflexão e a gente fica com um material para a gente ler, estudar, meditar. Enfim, é uma tentativa que a gente faz, a gente poder valorizar a possibilidade que a gente tem de chegar na celebração dominical com o coração já preparado, o terreno já, vamos dizer assim, mexido e remexido para que a boa semente caia, né? Que a semente encontre uma terra boa. Na quarta-feira nos encontramos para aquele momento de reflexão também sobre o Salmo responsorial e uma proposta de melodia. Hoje a gente sempre traz toda sexta-feira, né, a gente traz um tema que esteja ligado à vida cristã, à espiritualidade, à vida franciscana ou francisclariana, enfim, alguns temas. O que nós trazemos para hoje então? Amanhã é o dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. Nós poderíamos falar sobre a figura de Maria e a importância que ela tem como nossa boa mãe, sim, mas escolhi hoje falar sobre a questão das crianças, é o dia das crianças também. E aí fazer uma reflexão que nos lembre a importância de pensar nesse tema, quer dizer, das crianças, da importância das crianças, a partir da perspectiva franciscana. Para São Francisco, e aí explorar um pouco o conceito de minoridade. Francisco, um irmão menor. Então, o que eu gostaria assim, de refletir, depois eu vou deixar um pequeno artigo sobre essa questão da minoridade, mas basicamente o que eu gostaria de lembrar, em primeiro lugar, o contexto em que viveu São Francisco. Foi no período feudal, a gente sabe disso, né? E ali o que era importante? Importante era ser grande, era ter posses, era determinar os caminhos desse mundo, decidir. Veja que não mudou muito não, né? Pois bem, as pessoas que decidiam, que tinham poder na mão, eram chamados de os maiores. E aí a gente pensa na nobreza, no clero, né? Os grandes comerciantes, e o pai de Francisco era um grande comerciante. Então vejam bem como que essa questão da criança, do ser pequeno, o ser menor, tem tudo a ver, porque havia também os menores, assim como havia os grandes, os que decidiam, os que eram donos da situação, havia também gente que estava à mercê da boa vontade, do poder, da caridade, enfim, de serem cuidadas ou não por aqueles que detinham o poder. Gente, olha, o que a gente pode pensar é que quando Francisco escolhe se despojar dos bens que era do seu pai, sim, mas passaria a ser dele também, e depois ele herdaria isso e produziria bem mais, seria muito mais rico, ele poderia ser até bem mais rico que o seu pai, dono de posse, maior ainda que seu pai. Tá. Francisco escolhe outro caminho. Ele escolhe o caminho de viver entre os menores. Ele criou uma ordem mendicante, quer dizer, ordem de quem era despojado de tudo e dependia, né, da caridade, da boa vontade, do bom coração dos demais. Mas, sobretudo, uma ordem mendicante, ela havia para, de certa forma, contestar aquela preocupação que as pessoas tinham com possuir os bens desse mundo. Que importa possuir os bens desse mundo e não ser rico para Deus, já tinha advertido Jesus. E como São Francisco queria viver o Evangelho sem glosa, sem anotaçõezinhas, mas quem sabe aqui, assim e tal, e ele quis viver e viveu uma pobreza na radicalidade, quer dizer, ele foi a raiz. Por quê? Ele foi se configurar com Jesus. Cristo pobre e crucificado. Era assim que ele queria viver, parecido com Jesus. Então, por que a gente, ao trazer esse tema, a gente fala a respeito das crianças e Francisco, minoridade? Justamente, pensemos então nas crianças. Basicamente em dois aspectos. Eu queria chamar a atenção para que as crianças gostam de brincar, de jogar e de estar ali, né, com os coleguinhas, normalmente assim, né? Francisco quis criar uma fraternidade. Criou em torno de si pessoas que queriam viver, e o Senhor me deu irmãos e irmãs, ele dizia, né?
Francisco era feliz por ter irmãos e irmãs. As crianças vivem felizes ali no convívio, né, com os irmãos e irmãs. Então, esse aspecto da criança. Outro aspecto é que quando as crianças estão brincando, estão ali absortas, né, perdidas na contemplação daquilo que estão fazendo, eles não se preocupam com o tempo. Então, a relação das crianças, por extensão, de quem é menor com o tempo, é muito diferente do que a preocupação de quem é maior, de quem é grande. Porque quem é grande quer dominar tudo. E uma grande preocupação é, eu não tenho tempo. E nós somos assim, muitas vezes. Vamos trazer para hoje. Quando é que nós encontramos alegria de estar com os outros? Quando isso acontece, nós experimentamos essa beleza que é não dar tanta atenção a ter posse de uma forma egoística, né? Trazer tudo para mim. A criança quer estar com os demais. Então a questão do jogo, da brincadeira, em Francisco a questão da fraternidade. E no caso da contemplação, meu Deus, aí nem precisaríamos falar. Francisco de fato foi uma pessoa que mais manifestou o que significa ter dentro de si uma criança interior, né? Uma criança permanente. Por quê? Ele vivia contemplando a criação, ele se sentia parte da criação. Contemplação é um pouco isso. A gente mergulha de tal forma no mistério que está sendo contemplado que a gente se torna uma unidade com o que a gente contempla. Meu irmão e minha irmã, vamos contemplar, vamos brincar, vamos descobrir a alegria de ser criança. E aí a gente se pergunta, é isso que a gente quer? Quer ser pequeno? Quer ser criança? Não infantil, mas a gente quer ser criança e, por extensão, a gente quer ser menor, ou na linguagem franciscana, a gente quer viver a minoridade. Meu irmão, minha irmã, criança do reino de Deus, eu te abraço. Menininho, menininha, não importa a idade que você tenha. Viva a sua criança interior. Abrace, cuide dela. Faça com que ela se sinta bem ao seu lado, brincando com você, mas sobretudo dentro de você, mas tendo liberdade para se expressar. Sejamos crianças. O Horstinho que está aqui saúda, abraça carinhosamente, eternamente a você, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Feliz Dia das Crianças. Paz e bem.